Vamos que vamos que vamos, queridas crianças do nono ano. Hoje a gente vai para a nossa aula de número 10, onde a gente vai falar de ligações químicas, parte 2, né? A câmera não está tão boa quanto das outras aulas, né? Minha câmera deu problema, aí eu estou usando a do próprio notebook. Não é tão boa, mas por uma aula só vai dar certo, ok? Mas enfim, vamos falar um pouco mais de ligações químicas, esse assunto que é meio embaçado, mas com a gente com coragem, força e perseverança, a gente consegue superá-lo. Vamos, que vamos, próximo slide. Então, pessoal, relembrando, na aula passada a gente encerrou falando de ligações iônicas. Então, eu quero retomar de ligações iônicas e ir para frente, ok? Isso foi o último slide da aula passada. Então, ligação iônica, a gente falou, né, na aula passada, que é quando os átomos que tendem a perder elétrons se encontram com os átomos que tendem a ganhar elétrons. Os átomos que tendem a perder elétrons são os átomos da família 1A, 2A e 3A, ok? Então, ou seja, os elementos da família 1A, 2A e 3A, entenda. Então, eu disse para vocês que a gente está falando apenas dos elementos representativos, né? Que são as famílias A, aquela parte mais alta da tabela. Então, a família 1A tende a perder um elétron, a família 2A tende a perder 2 elétrons, e a família 3A tende a perder 3 elétrons. Sempre no sentido de ficar mais estável. Ficar mais estável é ficar tal e qual um gás nobre, ok? Ou seja, com 8 elétrons na última camada. Então, e eles são metais, né? E aí, quando esses átomos que tendem a perder elétrons se encontram com átomos que tendem a ganhar elétrons, né? Que são justamente os átomos dos elementos da família 5A, 6A e 7A, como eles estão mais próximos de 8, né? Então eles querem ganhar elétrons na última camada para chegar a esses 8 elétrons na última camada. Família 5A tem 5 elétrons na última camada, então ganha mais 3, aí fica com 8. Família 6A tem 6 elétrons na última camada, ganha mais 2, fica com 8. Família 7A tem 7 elétrons na última camada, se a vizinha de 8, né, ganha 1 elétron, aí fica com 8. Então, esses átomos da família 1A, dos elementos da família 1A, 2A e 3A, tendem a perder 1, 2 e 3 elétrons e ficar com a carga mais 1, mais 2 e mais 3, né? E esses da família 5A, 6A e 7A tendem a ganhar 3, 2 e 1 e tendem a ficar com a carga menos 3, menos 2 e menos 1. Porque quem perde elétrons e quem ganha, ganha elétrons. Ou seja, quem perde cargas negativas, por isso que fica positivo. E quem ganha, ganha cargas negativas, por isso que fica negativo, ok? Então, esses átomos dos elementos da família 5A, 6A e 7A são ametais. Então, os ametais têm essa tendência a perder elétrons em busca de sua estabilidade. Então, veja, portanto, o que eu falei até na aula passada. Imagina o sódio. O sódio é da família 1A, então tende a perder um elétron. O cloro é da família 7A, então tende a ganhar um elétron. Aí deu certo demais. Um tende a perder, outro tende a ganhar. Esse que perdeu fica positivo, esse que ganhou fica negativo. Então, sódio um mais, né? Aí o 1 a gente não precisa colocar, fica subentendido, né? Um mais e o cloro um menos. E aí, como as cargas opostas se atraem, então por essa atração eletroquímica, elas vão se manter unidas, formando o NaCl, o famoso cloreto de sódio, o sal comum, né? Então, essa é a ligação iônica, porque é uma ligação que se estabeleceu por conta da perda de elétron de um átomo e, simultaneamente, ao mesmo tempo, entenda, o ganho desse elétron por outro átomo, gerando cargas positivas e cargas negativas, positiva de quem perdeu, negativa de quem ganhou, e cargas opostas, como diz a titia da gente, né? Os opostos se atraem, de fato, carga positiva com carga negativa, cargas opostas, então se atrai e mantém esses átomos
juntinhos, né? O que a gente chama de ligação iônica. E aqui é um composto iônico. Eu vou fazer mais uma aula mais na frente falando das características de um composto iônico, de um composto molecular e de um composto metálico, mas mais na frente eu falo disso. Tem uma coisinha que eu quero lembrar para vocês aqui no próximo slide. Vamos lá. Então, pessoal, veja só, como eu disse para vocês, só relembrando muito rapidamente que a aula é muito curta, né? A família 1A, 2A e 3A tende a perder 1, 2 e 3 elétrons e adquirir carga mais 1, mais 2 e mais 3, ok? Já a família 5A, 6A e 7A, como estão mais próximo de 8, tendem a ganhar para chegar em 8, né? Ganhar 3 elétrons, cadê? Ganhar 3 elétrons, 2 e 1 elétron. Quem ganha fica negativo, porque ganha carga negativa. Então, a família 7A, a família 5A, 6A e 7A tendem a ficar com carga menos 3, menos 2 e menos 1, respectivamente. Eu disse isso aqui para vocês, não foi à toa. Veja a dica que eu tenho no próximo slide para vocês. Veja bem, pessoal, para a gente saber como é a organização do composto iônico, né? Tem uma seguinte regra. Sempre vai ser um cátion e um ânion. Cátion, entenda, carga positiva. Ânion, entenda, carga negativa. Aí a gente vai fazer uma regra de 3, ó. A carga positiva que está no cátion, primeiro vem o cátion, depois vem o ânion. Ou seja, primeiro vem com carga positiva, para depois vir com carga negativa, né? Nessa sequência sempre, positivo, depois negativo. Então, a carga que está no positivo vem para depois do ânion, ok? Sem carga, sem sinal. Ao mesmo tempo, a carguinha que está em cima do ânion vai aqui, ó, para o cátion, só porque sem sinal. Então a gente cruza. Então vamos ver, vamos tentar entender isso melhor. Veja só, eu tenho alumínio. O alumínio, vou dizer para vocês que ele é da família 3A, né? O boro, o alumínio, né? O índio, o tálio, né? Tudo da família 3A. Então, se o alumínio da família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada e ele quer se desfazer desses 3 elétrons. Imagine que ele se encontra com o oxigênio da família 6A. Opa, quer ganhar 2 elétrons, deu certo. Alguém quer perder e alguém quer ganhar. O nome disso é ligação iônica. Então, mas o alumínio quer perder 3, mas o oxigênio só quer ganhar 2. Então, o alumínio perde 2 para esse oxigênio, o oxigênio ficou estável, ficou com 8. Só porque o alumínio ainda tem que se desfazer de mais um elétron, então vai buscar outro oxigênio. Então esse segundo oxigênio vai ganhar o último elétron do alumínio. Esse alumínio ficou ok, perdeu os 3 que queria perder. Mas esse oxigênio não está ok, porque esse oxigênio precisa de mais um, porque ele tem 6, ganhou um desse alumínio, ficou com 7, mas ele quer 8. Então, por isso, entra na jogada um segundo alumínio. Esse segundo alumínio vai ceder um elétron para esse oxigênio, que era justamente o elétron que faltava, que ele ficou com 8, ótimo. Mas os outros 2 elétrons que ainda falta ele perder, vai para um terceiro oxigênio. E só precisa desses 2 mesmo, para ficar com 8, visto que ele tem 6 já, porque é da família 6A. Então, vai ficar 2 alumínios, então a gente bota Al2 e 3 oxigênio, bota O3. Mas dá para a gente fazer isso mais facilmente. Se eu sei que o alumínio é da família 3A, então ele é 3+. Se o oxigênio é da família 6A, então eu sei que ele é 2-. Então, o que é que eu faço? Faço, né, ali a regra de 3. Esse 3 do alumínio vai para depois do oxigênio. Esse 2 do oxigênio vai para depois do alumínio. Sem sinal, né, em módulo, como os professores de matemática falam. Então, vai ficar Al2O3. Olha que legal. Lógico que vocês vão ter a oportunidade com o professor de vocês praticar muitos outros exemplos. Eu até tenho outros no slide. Vamos passar rapidinho para outros exemplos. Veja rápido, me desculpe pela pressa, porque a aula não pode ser muito comprida, ok? Ou desculpa, muito comprida mesmo. Olha, veja só. Então, veja só, o Na e o Cl já tinha dado, por exemplo. O Na é da família 1A, então é 1+.
O Cl da família, por que 1+? Porque tende a perder 1. O Cl é da família 7A, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, o cloro é da família 7A. Então, esse tende a perder 1 e esse tende a ganhar 1. Aí ficou bom demais, é só juntar, né? Porque quando os números aqui em cima são iguais, não precisa fazer o meu pelos extremos, não. É só cortar, viu? É só eliminar. Ok? Então, fica NaCl. Por exemplo, se fosse o Ca e o oxigênio. O Ca, o cálcio, é da família 2A. Então, é 2+. O oxigênio é da família 6A, é 2-. Então, só como os dois são iguais, eu só corto um com o outro. Aí eu vou juntar CaO. Não sei se ficou claro para vocês. Eu ia até procurar na internet um exemplo desse, acabei que eu não encontrei. Então, Ca fica 2+, porque é da família 2A. O O fica 2-, que é da família 6A. Eu não preciso fazer o meu pelos extremos. Como os números são iguais, só porque com cargas opostas, eu só corto. Então, fica CaO, só junto. Ok? Beleza? Então, veja. Então, olha, veja o sódio. O sódio, família 1A, o sódio, família 1A. O oxigênio, família 2A, como eu disse para vocês. Então, o sódio quer perder um elétron, porque ele é da família 1A. Então, ele perdeu o elétron, ficou ótimo para ele. Só porque o oxigênio, ao ganhar esse elétron do sódio, ficou com 7, mas ele quer ficar com 8. Então, precisa de outro sódio. Então, outro sódio vai lá, libera o seu elétron. O sódio também ficou bom, porque ele é da família 1A e só quer perder um mesmo. E o oxigênio também ficou muito bom para ele, porque ele estava faltando só mais um, né? Ganhou um de um e outro elétron de outro, ficou com os 8. Então, 2 sódio, N2, um oxigênio, O, N2O. Mas dá para fazer isso com a regra que eu falei para vocês, né? O Na é da família 1A, então é 1+. O oxigênio é da família 6A, então é 2-. Então, como os números são diferentes, então a gente vai fazer o meu pelos extremos. Esse 1 vai para depois do oxigênio e esse 2 vai para depois do sódio. Então, vai ficar Na2O. O1, mas 1 a gente não precisa colocar, beleza? E assim sucessivamente. Você for ver, ó, não vou nem investir meu tempo aqui, porque eu acho que vocês entenderam o que eu queria falar. Então, o alumínio, 3A. Então, 3+. O enxofre, 6A, né? Oxigênio, enxofre, silício. Silício não, silício da família 4A. Oxigênio, enxofre, selênio e aí vai. Ó, polônio, oxigênio, enxofre, selênio, polônio, aí vai, ok? Olha, família 6A, enfim, tabela periódica que a gente viu há pouco tempo. Pessoal, então o alumínio é família 3A, portanto, como eu mostrei naquela tabela para vocês, então vai ser 3+. O enxofre, acabei de falar para vocês, família 6A. Então tem tendência de ganhar 2, então 2-. Então eu só meio pelos extremos, então vai ficar Al2, né? S3. Lembre que quando vem em módulo, ou seja, sem sinal. Beleza? Ó, fiz a regrinha. Okay? Então vai ficar L2, S3. Então é uma dica bastante valiosa. Mas vamos para a ligação covalente? Então, pessoal, o que seria a ligação covalente? A ligação covalente é quando átomos de elementos da família 5A, 6A e 7A, ou seja, átomos que tendem a ganhar se encontram com átomos que também têm tendência de ganhar. Então, se ambos têm tendência de ganhar, eles vão compartilhar. E esse compartilhamento eu chamo de ligação covalente. Pessoal, meu slide eu acabei esquecendo de colocar tanto a família 4A quanto o hidrogênio. Então, aqui deveria ser hidrogênio, família 4A, 5A, 6A e 7A, viu? E aqui do mesmo jeito, hidrogênio, família 4A, 5A, 6A e 7A. Porque o hidrogênio, ele apesar de ter apenas um elétron na última camada, ele não quer perder esse único elétron, ele quer ganhar mais um para ficar com 2, tal e qual o hélio. O sonho do hidrogênio é ser o hélio, ok? Então, veja, portanto, a ligação covalente é quando átomos que têm tendência de ganhar se encontram com outros átomos que também têm tendência de ganhar. E esses átomos são átomos
de hidrogênio de elementos da família 4A, 5A, 6A e 7A, ao se encontrar com outro hidrogênio ou com 4A, 5A, 6A e 7A, beleza? Então veja, imagine que um átomo de cloro, 7A, se encontra com outro cloro também da 7A. Então o cloro quer ganhar um elétron, outro cloro também quer ganhar um elétron para ficar com 8. Ambos querem ganhar, é como se eu quisesse comprar um Fusca e outra pessoa também quisesse comprar um Fusca. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para comprar esse Fusca e o meu amigo também não tem. Então eu vou passar a vida sem Fusca e meu amigo também vai passar a vida sem ter a oportunidade de andar num Fusca. Então o que é que a gente pensa? Vamos juntar o meu dinheiro com o seu e a gente compra o Fusca. E o Fusca é de quem? É meu? Não. É do meu amigo? Não. É de quem? Na verdade, é dos dois. Não é só meu e não é só do meu amigo. É dos dois. A gente está compartilhando esse Fusca. A lógica é a mesma, ok? Por exemplo, o oxigênio 6A se encontra com outro oxigênio 6A também. Se é 6A, tem 6 elétrons na última camada e para 8 falta 2. Então vai fazer um compartilhamento e ambos vão ser dono desses elétrons. Então esse vai ficar com 7 e esse também vai ficar com 7, né? E porque vai ficar os 6 e mais esse que ele está compartilhando. Os 6 mais esse que ele está compartilhando. Mas 7 não é suficiente. Segundo a regra do octeto, tem que ficar com 8 na última camada, tal e qual os gases nobres. Então o oxigênio vai fazer um segundo compartilhamento. Ao fazer esse segundo compartilhamento, aí sim, esse fica com 8 e esse fica com 8, alcançando a tão sonhada estabilidade, né? Que nem quem faz concurso público, que acho que nem existe mais, né? Ó, veja só. Então, e o sódio e o nitrogênio, desculpa, sódio, ó, o nitrogênio, sódio que é Na, né? Por conta que vem do latim natrium, mas não estou falando disso, né? Veja só, o nitrogênio se encontra com outro nitrogênio, nitrogênio da família 5A, tem 5 elétrons na última camada ou camada de valência. Se encontra com outro nitrogênio, que também tem 5 elétrons na última camada. Mas a estabilidade é quando chega em 8. Então, o nitrogênio compartilha uma vez e ambos ficam com 6. Compartilha outra vez e ambos ficam com 7. Compartilha uma terceira vez e ambos ficam com 8. Né? Os 5 que ele tem, mais os 3 compartilhados, perfaz 8 elétrons na última camada, alcançando a tão sonhada estabilidade. Vamos ali para o próximo slide. Que até os slides estão ruins de passar hoje. Eita, rapaz, entendi que o negócio é complicado. Ó, então, mais uns exemplos. Imagine aqui, rapidinho, como eu sempre digo, o tempo é muito curto, a gente tem que fazer uma manobra muito grande para dar o conteúdo. Veja só, então eu tenho o oxigênio se encontrando com o hidrogênio. Mais uma vez, né? O oxigênio aí querendo ganhar 2 elétrons e cada hidrogênio querendo ganhar 1 elétron, né? Para ficar que nem o hélio. Todo mundo quer ganhar aqui, portanto é o jeito de compartilhar. O oxigênio compartilha uma vez e fica com 7. E o hidrogênio já fica com 2, ficou feliz. Mas o oxigênio precisa de outro hidrogênio para compartilhar uma segunda vez, para fazer esse hidrogênio feliz também, para ficar com 2 que nem o hélio, e o oxigênio também, no final de tudo, vai ficar feliz porque vai ficar com 8. Os 6 que ele tem, 7 desse compartilhamento, 8 com o outro compartilhamento. E aqui é o H2O, a água, né? O carbono é a família 4A, tem que compartilhar 4 vezes. O oxigênio da família 6A tem que compartilhar 2 vezes. Então, o carbono compartilha 2 vezes com esse oxigênio fica com 8, né? Só porque o carbono ficou com 6, né? Então ele vai compartilhar com outro oxigênio 2 vezes de novo. Esse oxigênio vai ficar feliz, vai ficar com 8 também, e o carbono, depois de fazer esses 4 compartilhamentos, 2 com oxigênio e 2 com outro oxigênio, né? Também vai ficar com 8, né? 4 elétrons que ele já tinha, que era a família 4A, mais 4 elétrons, um de cada compartilhamento, e aqui todo mundo ficou feliz, satisfeito, porque alcançou a sua estabilidade. Perceba que alguns compartilhamentos apenas acontece... Desculpa, às vezes apenas acontece um compartilhamento entre um átomo e o outro átomo. E aí, cada compartilhamento a gente representa por um risquinho, que a gente chama
de valência, né? E quando é só apenas um compartilhamento, a gente chama de ligação simples. Mas perceba como aconteceu aqui entre os oxigênios e os hidrogênios. Mas outras vezes, o compartilhamento entre aquele átomo e o outro átomo são dois compartilhamentos. Aí a gente chama isso de ligação dupla. A gente representa por dois risquinhos, como aconteceu entre cada um desses carbonos com cada um desses oxigênios com esse carbono aqui. Mas existe também, como eu mostrei no slide passado, para o nitrogênio, que às vezes um átomo com outro átomo faz três compartilhamentos. E aí eu chamo de ligação trivalente, né? Então, os três risquinhos aqui. Então, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, né? Beleza? Os três risquinhos aqui. Acho que ficou entendido, né, galera? Vamos para o último slide, só mais um, viu? Ó, então veja, agora eu quero que vocês, penúltimo, desculpa, eu quero que vocês vejam que ligação covalente ela pode ser representada de três formas. Pode ser representada mostrando os elétrons da camada de valência, como nos outros slides até representei isso. Quando ela é representada com os elétrons da camada de valência, né? Esses elétrons são representados através de pontinhos, eu chamo isso de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, porque mostra os elétrons da camada de valência, né? O oxigênio aqui, os hidrogênios, né? Então, mostrando os elétrons da camada de valência. Agora, quando os compartilhamentos eu substituo por risquinhos, né? Cada compartilhamento é um risquinho e eu não mostro mais os elétrons da camada de valência, não é mais fórmula de Lewis, é fórmula estrutural. Perceba, um compartilhamento aqui entre o oxigênio e o hidrogênio, um risquinho. Outro compartilhamento entre o oxigênio e o hidrogênio, outro risquinho. Então, dessa forma, a gente chama de fórmula estrutural, né? Fórmula estrutural plana. E então, aqui é uma ligação simples e aqui outra ligação simples, como a gente mostrou no slide passado também. Enfim, aí também eu posso mostrar a fórmula molecular. A fórmula molecular onde eu represento os elementos e o número de átomos daquele elemento. Por exemplo, quais são os elementos que tem aqui? Hidrogênio e oxigênio. Então, quantos hidrogênios? 2. Então, H2O. Beleza? Então, mostrei aqui os elementos e o número de átomos de cada elemento nessa molécula, ok? Por exemplo, aqui, só mostrar só mais essa, ok? Aqui eu tenho o carbono com seus elétrons e o hidrogênio também com seus elétrons e fazendo seus respectivos compartilhamentos para todo mundo ficar igual a um gás nobre. O carbono com 8 elétrons e o hidrogênio com 2 elétrons, só para ficar que nem o hélio, né? Então, perceba que cada compartilhamento desse eu estou representando agora com um risquinho, né? São apenas ligações simples e, portanto, é a fórmula estrutural. E aqui eu também posso mostrar a fórmula molecular, onde eu mostro os elementos, carbono e hidrogênio, e também eu mostro quantas vezes os átomos estão aparecendo desse elemento, né? Carbono 1, hidrogênio 4, CH4. Vamos para frente. Depois vocês exploram os outros exemplos. E por último, nós temos a ligação metálica. Ligação metálica, eu vou até falar de metais em uma próxima aula. Mas eu quero que vocês saibam que ligações metálicas são ligações que acontecem entre metais, entre um metal e outro metal. Porque quando os metais se encontram, o metal quer perder elétron, o outro metal também quer perder elétron, o outro também quer perder elétron. Então, todos esses metais perdem elétrons simultaneamente. E essa nuvem de elétrons que recobre os átomos do elemento metálico, né, que serve como se fosse a cola para manter todos esses átomos do elemento metálico juntinho. E eu chamo isso, portanto, de ligação metálica. Então, muito das características do metal, que eu vou explorar na próxima aula, a condutividade elétrica, né, a condutividade térmica, o brilho, muito disso que os metais têm é por conta justamente dessa nuvem de elétrons que serve como amálgama, né, a cola para manter todos esses átomos do elemento metálico junto, né? Então, só ver o que eu coloquei aqui.
Então, ocorre quando átomos que perdem elétrons se encontram com outros átomos, né, que também perdem elétrons, formando a nuvem eletrônica que os mantém colados, né? Nuvem de elétrons livres, né? Então, ocorre entre metais. Então, a ligação iônica entre metal e não metal. Ligação covalente entre não metal e não metal, ou ametal, né? Aí uma partícula de negação, não metal e não metal, ou ametal e ametal. Já a ligação metálica entre metal e metal, beleza? Então, pessoal, foi rápido porque o conteúdo é extenso, mas o tempo é muito curto para eu repassar para vocês. Então, até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!